A paz, Isabelle. A paz, Isabelle. A paz, Robson. A paz, Uiara. A paz, Azaf. Sinto pelo seu ou pela questão? Não, pela questão. Sinto pelo meu. A paz, Loren. A paz, Loren. Graças a Deus. Deus abençoe aí. Tudo de bom para você, minha filha. A paz, Gabi. A paz, Gabi. A paz, Douglas. Paz, Douglas. Primeiro abaixo, depois você põe. A paz, irmão Antônio. A paz, irmã Paz, irmão Antônio. Lourdes. Paz, irmã Lourdes. A paz, paz, Monique. a paz, Andréia. A paz, Andréia. Paz, Monique. A paz, Monique, irmã Marlene, Tamires, Vinícius. Deus abençoe vocês. Ao Zé Carlos, a Cristina, tudo de bom. Saudade de vocês. Eu e a pastora estamos de rosinha, né? Nós estamos numa campanha de Outubro Rosa, né? Para que as pessoas venham se conscientizar, né? Que há uma necessidade até mesmo de fazermos exames, né? Ter um diagnóstico até mesmo antes mesmo que a doença, o câncer, né, toma uma proporção maior, né? Até mesmo para se cuidar. Eu já tive na família, né, minha mãe mesmo que morreu de câncer de mama, né? E nós sabemos do sofrimento, não só das pessoas a qual está acometida da doença, mas também da família. Né? Mês que vem estaremos mais puxado para a cor azul, né? Para se conscientizar também os homens, também que há necessidade de procurar um médico, né? Nós sabemos que Deus pode curar, nós temos fé que Deus pode curar, mas também entendemos que a Bíblia nos fala que primeiro nós temos que fazer a nossa parte, né? O que seria a nossa parte? Seria ir ao médico, né? Ser medicado, ou até mesmo
ver como é que está realmente o nosso corpo, né? E Deus automaticamente ele faz a parte dele. A parte dele é nos abençoar, a parte dele é nos curar de toda doença, né? Se fugir assim, da capacidade humana, aí automaticamente Deus se incumbe de nos curar. Mas fora isso, irmãos, faça a sua parte. Faça a sua parte, não deixe de fazer. Até porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós temos que cuidar bem do nosso corpo. E se nós não cuidarmos bem do nosso corpo, por ele ser templo do Espírito Santo, naquele grande dia ele também irá nos cobrar algo que a qual ele deixou conosco, né, para nós cuidarmos e nós não cuidamos. Amém? Essa mensagem que eu queria deixar para os irmãos em relação a esse mês, tá bom? Todo culto que nós tivermos a live, eu vou trazer algo dentro disso, né? Dentro disso. Os homens é que normalmente tem mais vergonha, fica meio acanhado, né? E até mesmo procurar um médico. Mas a vergonha é que muitas vezes leva, né, à morte física, ou até mesmo à morte espiritual. Amém? A paz, Wendel. A paz, Wendel. A paz, Elisa. A paz, Mimi. A paz, Enzo. A paz, Thaísa. A paz a todos aí. Amém? Nós estamos falando sempre durante esse mês sobre fé, né? E nós temos que ter fé. Amém. Né? O poder da fé faz milagre entre nós. Para que haja milagre, tem que ter fé. E hoje eu vou trazer uma palavra também sobre fé. Como a pastora trouxe também, foi no domingo, foi na quarta-feira, ela falou sobre fé. Amém? Amém. Para dar início à nossa live, vamos começar com a oração de confissão, seguida com a introdutória. Senhor, meu Pai, estamos aqui, Pai querido, diante de Ti, Pai. Eu venho te pedir perdão, Pai querido, pelas coisas que eu falei e o Senhor não se agradou. Pai querido, que o Senhor possa estar perdoando meus pecados, Pai querido, neste momento. Pai querido, que venha, Senhor Jesus, falar conosco, Pai. Nessa live, Pai, nessa pregação, Pai, do seu Filho, que o Senhor está usando ele, Pai querido, para falar conosco, Pai. Venha preencher o vazio nos nossos corações. Que a gente venha sair daqui, Pai querido, alimentados, Senhor, meu Pai. Precisamos, Pai, alimentar essa fé. Precisamos ter mais fé para as coisas acontecer, Pai querido, na nossa vida. Não devemos, Pai querido, perder essa esperança, Pai. Não devemos se prostrar diante da luta. E é a fé, Pai querido, que faz vencer, Pai, qualquer coisa nas nossas vidas, Pai querido. Quando nós nos sentimos fracos, Pai, é que nós estamos fortes, Pai. Mas temos que ter fé sempre, Pai. Hoje, amanhã, Pai querido, cada minuto, Pai querido, das nossas vidas. Venha, Pai querido, falar com o nosso filho, Pai. Venha falar com o nosso pastor, Pai querido. Toma ele nas tuas mãos, guarda, livra de todo mal, Pai querido. Que ele venha trazer a palavra, Pai, que nós necessitamos, Pai. A palavra, Pai querido, que precisamos nos alimentar. Ser com ele, Pai querido, abençoando e guardando, Pai, para todo sempre. Eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 A paz, Gisele. A paz, Gisele. E Deus aí abençoe aí a sua família, filha. Hoje foi culto de ceia, né? Nós tivemos uma ceia, glória a Deus, uma ceia abençoada. Amém. Né? Deus falou tremendamente em nossos corações.
né? Os irmãos que estiveram na ceia, né? Eu tenho certeza que Deus alcançou de uma forma sem igual, né? E isso aí é bom, né? Porque uma coisa é quando você fala pelaquilo que você ouviu, e outra coisa é você sem ouvir e Deus te dá direção e você fala aquilo que o seu irmão até mesmo esteja precisando. Eu tenho certeza que vai ser falado agora não vai ser algo que eu queira falar, mas sim que o Espírito Santo quer falar. Amém? Amém. Eu quero falar sobre fé, né? E para falar sobre fé, eu vou lá no livro de Hebreus 11, versículo 6. Hebreus 11, versículo 6. Hebreus é quase lá no final da Bíblia, né? Então, assim, só para algumas pessoas que de repente não conhecem bem, talvez a Bíblia, que está no alcance das nossas vozes, venha achar com maior facilidade. Já está quase no finalzinho, Hebreus. Amém? Amém. Que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Quando nós falamos de fé, é algo que não dá para até mesmo explicar, né? Falando de forma humana. Fé é você crer naquilo que você não vê. Fé é algo abstrato, não é algo concreto. Você não pode falar que você viu a fé ou que você tocou na fé, mas você pode falar que você, pela sua fé, você viu algo que a sua fé fez. Pela sua fé, você pode tocar em algo que a sua fé trouxe à existência. Quando nós falamos de fé, quando nós falamos de orarmos a Deus e até mesmo pedir a Deus algo, nós pedir aquilo que a qual está no mundo espiritual, que nós não podemos tocar, mas pedir a Deus a existência para o mundo físico. Isso é a forma com que é usada a fé. Eu queria dar um nome a essa mensagem que diz assim, ó: não perca a direção da sua fé. Não ande sem direção e sem fé. Imagine uma pessoa andando sem direção. Imagine você estar pilotando um carro, vou te dar uma velocidade baixa, 50, 60 km por hora. E de repente você percebe, você não tem mais direção daquele carro. O volante já não aceita o seu comando de você virar ele para a esquerda ou virar para a direita, ou de manter ele em linha reta. Imagine isso. E você está vendo que na frente tem carros, atrás tem carro, na direita tem carro e na esquerda tem carro. E mais na frente você observa que tem uma curva. Imagine como fica o coração desse motorista, que é a qual está guiando esse carro. Um carro sem direção. Imagine uma pessoa sem direção. Quando a pessoa está sem direção, ela automaticamente perde a fé. A direção que eu falo é algo que você de repente pretende fazer, pretende executar, mas você não sabe como começar. Imagine você numa situação dessa. Eu quero me aprofundar um pouco na fé, em relação do que se fala de fé, né? E eu quero trazer mais algo para você. Quando você está sem direção, você acaba perdendo a fé. O pior de estar perdido é não saber que está perdido e sem fé.
O pior da pessoa estar perdido, além dele estar perdido, é ele não saber que ele está perdido. Imagine você que você chega num lugar que você precisa até mesmo chegar em um endereço. Ontem mesmo eu fui num lugar, até mesmo lá em Belfort Roxo, né? Num chá de bebê, né? E na hora de vir, eu queria pegar a Dutra. E eu percebi que eu, ao invés de eu voltar, eu estava entrando mais, né? E eu precisava pegar a Dutra. Uma das coisas que me chamou a atenção foi dois senhores que estavam assim conversando num carro, próximo a um carro, e eu perguntei a eles: como eu faço para pegar a Dutra? Eu percebi que eu estava perdido. Quando você está perdido, você percebe que você está perdido, é mais fácil de você se encontrar ou se reencontrar. O maior problema é de você estar perdido e achar que você não está perdido. É achar que, tipo assim, não, eu sei aonde estou. Eu sei o que eu estou fazendo. E quando eu falei com esses dois senhores, eles me informaram, mas foi tão fácil encontrar a Dutra. Foi tão fácil encontrar o caminho. O problema, muitas vezes, de nós, seres humanos, é que nós estamos perdidos no caminho. E não sabemos que estamos perdidos. E quando estamos perdidos no caminho, sem direção, nós acabamos perdendo a própria fé, que muitas vezes é pouca. Amém? Amém. Outra coisa. Quando isso acontece, perdemos também a sensibilidade da fé. Quando nós perdemos a sensibilidade da fé, parece que quando nós oramos, parece que as nossas orações não são ouvidas. Parece que quando nós oramos, parece que Deus, não ouve, parece que Deus está distante de nós. A fé é algo que nos traz mais próximo de Deus. Nós vamos aprender na noite desse dia como obter mais fé, como ter fé. Vamos lá. Tem pessoas que tomam uma direção e não sabem aonde vão chegar. Imagine você num caminho, a qual, na realidade, tem dois caminhos, e você para ali naquela encruzilhada, e você não sabe qual caminho você deve seguir. Aí você fica pensando, para a direita ou para a esquerda? O que eu faço? Aí você decide tomar o caminho da direita. Mas na realidade você não sabe o caminho, aonde vai dar esse caminho. Mas quando você chega a esse ponto de não saber aonde vai dar o caminho, na realidade, você também já não tem mais fé. Porque quando você tem fé, você sabe qual o caminho que você deve seguir. E você sabe aonde vai dar o caminho. Porque quando você tem fé, você toma o caminho correto. E o caminho correto vai te levar ao sucesso, à felicidade. Amém. Vai te levar a Deus. Vai te levar à paz, à esperança. Quando você usa a sua fé e quando você coloca em prática, você sabe realmente qual o caminho que você deve seguir. Quando você sabe a direção certa de Deus, você não perde a sua fé. Quando você sabe que Deus está naquele caminho, quando você sabe que é só você seguir em frente, você jamais irá perder a sua fé. Porque você vai saber que no final você vai encontrar com Deus. Aí a sua fé vai aumentando dia após dia. A cada passo que você der nesse caminho, a sua fé vai crescendo e aumentando. Você não sabe, quando você tem fé, você não perde o seu chamado. Eu sei que, ao alcance da minha voz, tem pessoas, ou todos que estão ouvindo, tem um chamado. Você não nasceu para simplesmente ter nascido. Quando Deus te criou, quando Deus te formou, Deus te fez para você fazer algo, para você exercer algo, para você trabalhar
em relação de prol da obra dele. Você não nasceu assim simplesmente por nascer, eu nasci porque eu nasci. Não. Todos nós temos um chamado. Amém. O chamado de repente pode ser um pouco mais difícil e outro chamado pode ser um pouco mais fácil. Mas todos nós temos um chamado. Mas só sabemos que temos o chamado, só conhecemos o nosso chamado quando nós temos fé. Amém? Amém. Se você não está usando a sua fé para coisas impossíveis, se você não estiver usando a sua fé para coisas impossíveis, olha, não adianta. Para coisas possíveis, você não precisa usar a sua fé. Para mim colocar a mão aqui, ó, no ombro da pastora, colocar a mão no cabelo da pastora, que tá bonito, hein, pastora? Poxa, tu fez a escova já tem um tempo, mas ainda durando essa escova aí, graças a Deus. Valorizou aí um dinheirinho aí da escova. Né, meu? Tá bonito. Mas ela já fez a escova já tem um tempão, né? Ela já lavou a cabeça. Já né? lavou a cabeça já várias vezes. Mas eu estou dando isso como exemplo. Se você não tiver fé para coisas impossíveis, não adianta. É possível colocar a mão na pastora. É possível eu falar aí com vocês. É possível colocar a mão no óculos. A sua fé você só vai usar para coisas impossíveis. Sabe aquelas situações que muitas vezes você fala assim, olha, só Deus na causa. Só Deus que pode resolver. A fé é usada para esse tipo de situação. Sabe aquelas pessoas de repente que você vê, que você ama muito, que se encontra doente. E você vê que até mesmo os médicos já desenganaram. A sua fé é usada para isso. Pessoas de repente se encontram no vício e não conseguem até mesmo se libertar. A sua fé é usada para isso. Para coisas que você pode fazer. Não precisa você usar a sua fé. Amém? Vamos lá. Você não usa a sua fé para coisas que pode dar certo. Você olhou algo assim que você pode fazer e você viu, caramba, isso aqui vai dar certo. Não precisa você usar a sua fé. Porque você já sabe que vai dar certo. Você só vai usar a sua fé quando você olhar assim, isso aqui não vai dar certo não. Então, é a hora de você usar a sua fé. Senhor, eu preciso de fazer isso, eu preciso de alcançar isso, mas eu sei que não vai dar certo. Mas eu sei que tu pode, Senhor. Senhor, eu sei que tu pode, Senhor, fazer o impossível tornar possível. Sabe por quê? O nosso Deus é o Deus do impossível. Você só usa a sua fé quando você vê que é impossível humanamente você conseguir ou você fazer. A sua fé é usada nesse momento. No momento que a qual você não tem condições nenhuma de fazer nada. Aí é a hora de você usar a sua fé. Vamos lá. A fé move o sobrenatural. A fé move o sobrenatural. A fé vai entrar aonde o seu natural não consegue alcançar. Aí é a hora de você usar a sua fé. Porque quando você usa a sua fé no sobrenatural, automaticamente Deus traz à existência aquilo que está no seu mundo espiritual. Deus traz a existência para o seu mundo físico. A fé, você pode até mesmo tocar na sua fé, quando ela se materializa, quando ela vem para o nosso mundo físico. Isso é saber usar a fé. Vamos lá. A fé move o sobrenatural. Ele pode mover algo que a qual você nem imagina que possa acontecer. Você não vai usar a sua fé, tipo assim, a loto ou a cena está acumulada. Eu tenho fé em Deus, que Deus vai me dar todos os números e eu vou acertar. Olha, pastor, ora até por mim, pastor. Eu sei que se eu tenho uma fé, a pastora também, a fé de vocês, olha, e a oração de vocês Deus vai ouvir.
Pastor, ora por mim, eu tenho fé que eu vou acertar esses números. Deus não vai entrar nessa situação. Deus não vai. Mas quando você ora assim, ó, eu tenho fé que Deus pode curar alguém. Aí Deus entra. Sabia? Amém. Eu tenho fé. Teve um período da minha vida, né, junto com a minha esposa, que eu pedi a Deus, eu tive fé para que Deus pudesse curar minha sogra. Hoje minha sogra está aí. O nome dela foi acrescentado mais um nome no final. Era Marlene Pereira Rotier, né? Agora entrou Esperança. Então ficou Marlene Pereira Rotier Esperança. Ela de vez em quando ela fala assim, olha, eu vou morrer. Mas eu já falei para ela que o nome dela mudou, ela é a última que morre. Eu levei assim de forma até de brincadeira, meu irmão. Mas na realidade foi verdade. A minha sogra teve um período da vida dela que ela estava até mesmo com suspeita, né, que estava com câncer. E eu cheguei e falei para minha esposa assim, olha, eu vou orar pela sua mãe. E eu tenho fé que ela vai ser curada. Amém. E minha sogra foi curada. Agora há pouco tempo que ela soube disso. Que ela foi curada através da oração do genro dela. Aí ela ainda brincou assim comigo. Agora, viu? Você for orar para mim não morrer, agora que eu vou te perturbar mesmo. Mas não tem problema não. É melhor ela me perturbando aqui do que ela ter morrido. Amém? Amém. Isso é ter fé. Outra coisa. Se Deus pode tudo, por que você não tem fé nele? Nós falamos assim, ó, Deus pode tudo. Mas nós, muitas vezes, na hora de exercer a nossa fé em Deus, nós não exercemos a nossa fé em Deus. Eu falo que Deus pode tudo. Deus pode agir, Deus pode fazer isso, Deus pode fazer aquilo. A Bíblia nos mostra que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós iremos transportar montes de um lado para outro. Mas na hora que nós devemos usar a nossa fé, nós não usamos a nossa fé. Outra coisa, por que você não tem fé, muitas vezes, em Deus no momento que você mais precisa? Isso é uma pergunta. Sabe o que gera um milagre? É a impossibilidade humana. Isso gera um milagre. Quando você se encontra numa situação que não tem mais possibilidade humana nenhuma, aí ali vai gerar um milagre. Ali é que você vai trabalhar a sua fé. De repente, você acha que a sua fé é pequena. Mas você só vai saber se a sua fé é pequena ou grande quando você se encontrar numa situação, até mesmo que não tem mais recurso de forma humana. Você não vê mais solução para aquele problema. Aí é que entra a sua fé. Amém? Amém. Outra coisa. Todos nós não colocamos nossa fé em prática. Quando nós não colocamos a nossa fé em prática, não sabemos o potencial que nós temos. Como é que você vai saber o potencial que você tem se você não coloca a sua fé em prática? Como é que você vai saber? Como é que você vai saber realmente que a sua oração pode curar uma dor de cabeça? Ou até mesmo um câncer? Ou até mesmo uma doença de coração? Uma doença de pressão? Que as suas orações podem pegar e mover até mesmo uma causa que de repente está lá paralisada durante anos e mais anos, se você não vive essa situação. Para você realmente saber o grau da sua fé, muitas vezes Deus deixa que você passe por situação para que você venha exercer a sua fé. Amém? Amém. Outra coisa, não diminua o tamanho da sua fé. Não ache que sua fé é pequena. Não diminua. Eu quero trazer uma história para você aqui de um homem que toda vez que ele ia pescar, ele usava uma régua. Engraçado, o cara ia pescar e usava uma régua. Mas por que esse cara usava uma régua? E as pessoas começaram a ficar intrigadas.
Tipo assim, por que que toda vez que fulano vai pescar, ele usa uma régua e ele pega o peixe, né, no caso, e os peixes maiores ele devolve de novo para o rio? E as pessoas ficaram intrigadas ali, e toda vez que ele pescava, os peixes maiores ele devolvia para o rio. E foram perguntar a ele, por que toda vez que o senhor pesca, os peixes maiores do que a régua, o senhor devolve? Em vez de o senhor comer, né, no caso, levar para comer os peixes maiores, o senhor tem um padrão que tem que ser menor do que a régua. Sabe o que ele respondeu? Ele falou assim, olha, eu devolvo os peixes maiores, porque a panela que eu tenho não dá para cozinhar os peixes maiores. Uhum. Sabe o que as pessoas fizeram? Compraram uma panela maior para ele, para que ele pudesse levar os peixes maiores. O que eu quero dizer para você? De repente, é você que está limitando o agir de Deus na sua vida. De repente, é você que está limitando a sua fé. De repente, você poderia estar alcançando e até mesmo vivendo numa dimensão maior do que a qual você está vivendo. Porque você limita o tamanho da sua fé em relação à sua panela. Pare e pense nessa situação. Será que não chegou a hora, o momento, de repente, de você comprar uma panela maior para que você possa botar mais fé nessa panela? Será que não chegou o momento de você exercer, né, um pouco mais da sua fé? Se Deus tiver propósito nisso, não reclame, até mesmo com as circunstâncias que a qual você venha passar o que você está passando. As dificuldades que a qual você venha passar o que você está passando, não reclame. Que de repente, Deus quer que você exerça mais a sua fé. Deus quer que a sua fé cresça mais e mais e mais ainda. Porque se a sua fé crescer, você terá condições de ajudar pessoas que de repente já estão mortas, até mesmo na fé. Amém? Vamos lá. Outra coisa. O que Deus... quando temos pouca fé, nós limitamos o que Deus tem para a nossa vida. O que Deus tem para você não é do tamanho de você. O que Deus tem para dar para você não é do seu tamanho. O que Deus tem para dar para você é do tamanho dele. Nós falamos que o nosso Deus é grandão. Nós falamos que o nosso Deus não tem como nós até mesmo falar o tamanho dele. Mas na hora de exercermos a nossa fé é tão pequena que automaticamente, pela nossa fé ser tão pequena, nós diminuímos o tamanho do nosso Deus. Deus tem muitas coisas grandes para você que está me ouvindo aí nesse momento. Amém. Deus tem coisas maravilhosas para você nesse momento. Deus simplesmente pede que você tenha uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu quero trazer um relato para vocês. O ano de 2020 foi o ano que as pessoas, de modo geral, viveram ou estão vivendo uma crise. Crise a qual que muitas vezes leva as pessoas até mesmo de não ter até mesmo o que comer. Pessoas foram mandadas embora. Pessoas já estavam até mesmo desempregadas e não conseguem emprego. Mas eu trouxe uma palavra profética no começo do ano de 2000, no final do ano de 2019. Eu falei que 2020 seria o ano de Efatá. Amém. Os irmãos que estavam no culto, lembra dessa palavra que a qual eu trouxe. Efatá quer dizer, abra-te. Eu falei que o ano de 2020 seria o ano que a qual Deus iria abrir as portas que estavam fechadas. Eu falei sobre isso. Os irmãos que estavam lá ouviram. Mas não adianta só ouvir. Tem que tomar posse dessa palavra. Tem que realmente pegar essa palavra e trazer para dentro de si. Acreditar nessa palavra. Ano de 2020 foi o ano que está tendo a maior recessão.
Mas eu já estou vivendo o ano do Efatá. Eu também posso da palavra que eu mesmo trouxe ali na igreja. Eu abracei essa palavra. E os irmãos também que abraçaram essa palavra, os irmãos que colocaram essa palavra na tábua do coração deles, estão vivendo o ano de Efatá, o ano de portas abertas. Eu posso trazer algo para vocês. O ano que até muitos falam assim, esse é o pior ano. Muitos estão falando assim, esse ano não existiu. Eu posso falar com certeza para você, esse ano de 2020 existiu na minha vida e na vida da pastora. Deus está fazendo as coisas de forma sobrenatural. O agir de Deus está tremendo em nossas vidas. Mas a Bíblia fala também que nós temos que falar daquilo que nós estamos vivendo. E eu estou trazendo uma palavra para vocês, daquilo que eu e a pastora e até mesmo a Gabriela e o Douglas estão vivendo nesse ano. Eu quero que vocês peguem essa palavra, que é a qual nós estamos trazendo aqui agora nesse momento. Nós estamos em outubro de 2020. Falta 2 meses para acabar o ano. Mas em 2 meses, se vocês tiverem fé e vocês tomarem essa palavra realmente para vocês, Deus irá fazer ainda muitas coisas na vida de vocês. Amém. Eu creio, eu tenho fé que o sobrenatural irá acontecer na vida de vocês. Mas basta vocês ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, pelo menos. Ou até mesmo menor um pouco de um grão de mostarda. E vocês irão ver o que Deus irá fazer ainda nesses 2 meses que falta para encerrar. Eu vivo hoje o sobrenatural de Deus. Eu vivo a dependência de Deus. A pastora vive a dependência de Deus. Amém. Quando nós vivemos a dependência de Deus, que nós colocamos as nossas causas, as nossas situações, os nossos problemas, e colocamos na mão de Deus e falamos assim, Senhor, guia, dirige, resolva esses problemas para mim. Nós vamos ficar, nós estamos aqui, de patrão, braço cruzado, encostado assim um no outro, assim, só esperando a nossa vitória. Amém. É dessa forma que eu quero que vocês vivam também. Vivam o Efatá de Deus. Se vocês, mesmo para você viver o Efatá de Deus, vocês têm que abrir mão do Uzia de vocês. Abre mão do Uzia de vocês. Uzias é aquele homem que a qual muitas vezes vai fazer você perder a sua fé. Uzia é o homem que a qual muitas vezes vai fazer você perder as bênçãos que Deus tem para dar à vida de vocês. Não dê ouvido a Uzias. Não escute o que Uzias está falando. Não faça o que Uzias está falando, mas faça o que Deus determinou para você. Porque você tem um chamado e Deus não te criou à toa. Você não nasceu à toa. Você não nasceu simplesmente para servir de censo, de número para a humanidade. Deus te criou porque Deus tinha um propósito. No meio de milhões e milhões de espermatozoides, Deus olhou assim e falou assim, é você que eu estou te escolhendo. Foi Deus que te escolheu. Não foi você que decidiu ou se escolheu até mesmo nascer. Deus escolheu você. E Deus escolheu você para você ser vencedor. Vencedor é pouco. Deus escolheu você para ser mais do que vencedor. Porque quando você é vencedor, você ganha e você perde. Mas mais do que vencedor, você jamais perde uma batalha. Você jamais perde uma luta. Porque Deus está na frente contigo. E Deus irá fazer com que os seus sonhos sejam realizados. A Amém. Sua vitória chegará na sua mão. E as pessoas vão olhar assim, como pode? Como conseguiu? Aí você vai falar assim, é porque eu botei a minha fé em prática. E eu acreditei em Deus. O ano de Efatá é para isso também. Amém? Amém. Todos nós, quando não colocamos nossa fé em prática, não sabemos o potencial que nós temos. É só para vocês lembrarem um pouco mais. O que Deus tem para você não é do seu tamanho, e sim do tamanho dele. O que Deus tem para você não é do seu tamanho. Você pode ser grande, você pode ter 2 metros, 3 metros de altura, mas as bênçãos que Deus tem para a sua vida não é do seu tamanho. As bênçãos que Deus tem para a sua vida é do tamanho do nosso Deus. Toma posse dessa palavra. Deus quer te abençoar. Deus tem desejo de te abençoar. Basta você colocar a sua fé em prática. Amém? Outro. Eu falei do ano de 2020, né? O ano de 2020, muitas pessoas estão até mesmo reclamando.
Mas eu não tenho o que reclamar, porque Deus tem feito milagres na minha vida. Deus quer fazer milagre na vida de vocês. O milagre só começa a acontecer quando você coloca a sua fé em prática. Aí eu pergunto a você: ei, coloque sua fé em prática. Agora eu vou afirmar: ei, Deus manda você colocar a sua fé em prática. Você sabia que Deus pode ouvir as suas orações? Deus ouve orações dos pastores, mas Deus também ouve as suas orações. Coloque a sua fé em prática em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Ei, eu te convido a você a pensar nisso tudo que eu estou falando. Ei, não espere sua fé morrer. Se sua fé está morta, peça a Deus que reaviva a sua fé. Você não pode sair hoje daqui sem uma postura de fé renovada. A sua fé tem que ser renovada hoje. Eu convido você a renovar a sua fé hoje. De repente você já não acredita em mais nada. De repente você não crê em mais nada. Mas eu tenho uma palavra para trazer para você. Deus hoje quer renovar a sua fé. Sabe por quê? A palavra de Deus fala assim, ó: sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Tenha fé. Amém. Mesmo que seja pequena a sua fé, mas você irá agradar a Deus. Outra coisa, você precisa crer em um Deus de milagre. Eu te convido hoje a crer num Deus de milagre. Na nossa jornada de fé, você precisa ter fé. Não adianta você querer entrar numa jornada de fé se você não tiver fé. Tu tem que entrar na jornada de fé, mas tendo fé que você irá alcançar, que você irá chegar até o final. Vamos lá. Você nasceu para ser mais que vencedor. Uma palavra que eu quero trazer para você, para nós encerrarmos. Não perca os milagres de Deus em sua vida. E para nós encerrarmos, eu convido você a ter fé. Mas Deus manda você ter fé. Eu convido, mas Deus está te mandando a ter fé. Sabe por quê? Deus fala para você e fala para mim: quer me agradar? Tenha fé. Porque Amém. sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é a palavra que eu queria deixar na noite desse dia, né? E vamos ouvir um louvor, né? Que diz e que fala sobre fé. Mostra-me tuas vestes, permita-me tocar, só assim sararei. Quero ouvir rumores, teu nome clamarei, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Não há multidões, me faça desistir. Não há quem possa me calar, meu limite cumprirei, e ao seu lado atenção, milagres eu verei. A minha fé move montanhas, a fé move a mão de Deus, a nossa
Faz milagre entre nós. Milagre entre nós, a nossa fé. O poder da fé. Faz revelar o poder de Deus. A nossa fé faz milagre entre nós. Amém. E a nossa fé faz revelar os milagres de Deus em nossas vidas. Amém? Amém. Tenha compaixão. Não há multidões que me faça desistir. Não há quem possa me calar. Meus limites romperei e ao chamado a atenção, milagres eu verei. Quer chamar a atenção de Deus? Tenha fé. Tenha fé, chama a atenção de Deus. Move montanhas, a fé move a mão de Deus. A nossa fé faz milagres entre nós. A nossa fé, e o poder da fé faz revelar o poder de Deus. Eu vivo a fé sobrenatural. Esses circulam quando colocamos a fé em ação. Coloque sua fé em ação, meu irmão. Os milagres irão acontecer em nome de Jesus. Quer chamar? Quer chamar a atenção do Senhor? Tenha fé, use a sua fé. Amém. Use sua fé. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então clame, exercite a sua fé, pois a sua fé vai revelar Glória a Deus. o poder de Deus. Aleluia. Cante! A minha fé move montanha, a sua também. A fé move a mão de Deus. A nossa fé faz milagre entre nós. O poder da fé faz revelar o poder. A fé move montanhas. A fé move a mão de Deus. A nossa fé faz milagre entre nós. E o poder da fé faz revelar o poder, o poder, o poder de Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Entendeu o recado? O poder da fé faz milagre entre nós. O poder da fé faz milagre na sua casa. Faz milagre no seu esposo. Faz milagre no seu filho. Faz milagre no seu trabalho. Onde você estuda. O poder da fé move o sobrenatural. Amém? Amém. Vamos. Tem alguma coisa a falar, filha? Não, é agradecer aí, né, os irmãos, a Priscila que entrou, a irmã Margot, o irmão Tony, né, que entraram aí. Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Amém. Oremos então. Senhor, meu Deus, nosso Pai, te agradecemos, meu Pai, porque entendemos, Deus, que sem fé é impossível te agradar. Nós queremos chamar sua atenção, Deus. Então aumente a nossa fé, Deus, para que a sua atenção venha se voltar para nós mais e mais a cada dia. Deus, eu te peço, Deus, uma semana abençoada para cada irmão que está até mesmo acompanhando conosco, que está aqui assistindo essa live conosco.
que está cultuando contigo nessa live, Pai. Pai, eu te peço bênçãos, eu te peço vitória na vida dessas pessoas, Deus. Deus, manifeste o seu poder, a sua glória, Deus. Deus, em nome de Jesus, batalhe a batalha de cada irmão que se encontra presente, Pai. Pai, o que eu te peço agora, Pai, dai-nos uma noite de sono tranquilo, abençoado. Sejais conosco, Pai. Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Amém. Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os santos digam... Amém. Agindo Deus, Quem impedirá? e a vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. e a alegria do Senhor, É a nossa força. eu e minha casa minha casa serviremos serviremos ao Senhor. ao Senhor. Dê um abraço nessa pessoa mais linda que esteja aí do seu lado. Amém? Obrigadão, Deus tá? aí abençoe a todos e até quarta-feira, 19h30. Amém. Amém?